Oi, gente. Hoje nós iremos dar início a mais um tema. Nosso tema será a Revolução Francesa. Em 14 de julho de 1789, a população de Paris, revoltada, invadiu e tomou a Bastilha. A Bastilha era uma prisão-fortaleza considerada o símbolo tradicional da monarquia francesa e também do antigo regime. Com esse episódio, a população francesa ela virou protagonista desse movimento social que mudou as estruturas políticas do mundo contemporâneo. É um movimento que influenciou vários outros movimentos sociais. É por esse motivo que nós iremos estudar o contexto histórico que envolveu a Revolução Francesa, bem como as suas fases. Para isso, eu irei apresentar para vocês um pouquinho sobre a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Mas qual era a situação da França pré-revolucionária, ou seja, da França antes da Revolução propriamente dita? A França do século XVIII, ela era caracterizada por ser uma nação do antigo regime. E esse antigo regime, ele apresentava sinais de desgaste. O poder estava centralizado principalmente nas mãos do rei, que controlava tanto a economia como a política do Estado. Nessa época, ou seja, na época do antigo regime, a França, a sociedade francesa ela era dividida em 3 estados. O primeiro estado, formado pelo clero, o segundo estado, formado pela nobreza, que os 2 primeiros estados eles eram isentos de impostos e poderiam cobrar impostos. E o terceiro estado, que era formado por camponeses, burguesia e trabalhadores urbanos, e eram obrigados a pagar altos impostos, tanto ao primeiro como para o segundo estado. O terceiro estado, que era composto basicamente pela burguesia, pelos camponeses e pelos sans-culottes, eles arcavam com todas as responsabilidades fiscais da sociedade francesa e não possuíam privilégios, enquanto o clero e a nobreza, eles eram isentos de impostos e concentravam a maior parte das terras em suas mãos e detinham grandes privilégios e altos cargos dentro da corte francesa. Dessa forma, nós percebemos que há uma relação entre opressão e sustento entre ambas as camadas sociais. Por quê? Opressão, porque o primeiro e o segundo estado oprimia o terceiro estado, enquanto isso o terceiro estado sustentava o primeiro e o segundo estado. Daí, nessa França pré-revolucionária, ou seja, na França do século XVIII, inicia-se então um período de crises políticas e econômicas. No que tange à crise econômica, é importante ressaltar a vocês que a França ela estava endividada. Gastos para manter os enormes gastos para manter o luxo das cortes, a participação da França na Guerra dos 7 Anos e também na independência dos Estados Unidos, as péssimas colheitas, elas vão servir para o quê? Para aumentar a situação caótica da França. A população ela estava passando fome, por quê? Porque não tinha alimento suficiente. Com isso, inicia-se também uma crise política. Por quê? Porque a França ela era dominada tanto pelo rei como pela nobreza. E o terceiro estado ele vai exigir mudanças na organização política do Estado francês. Aqui nós temos como a sociedade francesa do antigo regime estava organizada no século XVIII. Vejamos aqui. O primeiro estado, composto pelo clero, e o segundo estado, composto pela nobreza. Esses 2 estados, eles tinham o quê? Terras, cargos, prestígios, privilégios e isenção fiscal. Enquanto isso, o terceiro estado, ele detinha a maior parte
da população. Por quê? Porque ele era formado pela burguesia, pelos camponeses e os sans-culottes. E eles detinham a maior parte das obrigações e eram obrigados a pagar impostos. Então, vejam essa imagem aqui. Essa imagem, ela retrata muito bem a relação do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Observe que esse que está carregando esses dois, ó, primeiro, ele representa, o que está carregando representa o terceiro estado, e nós temos um membro do clero e um membro da nobreza, que representa o primeiro e o segundo estado. Quer dizer o quê? Que o terceiro estado carregava nas costas o primeiro e o segundo estado. Partindo daí, temos mais um quadro a respeito do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. Ou seja, o terceiro estado, ele representavam a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos. Com isso, gente, quero mostrar para vocês que durante o antigo regime, toda essa situação ela fez com que o terceiro estado ele se revoltasse e passasse a exigir mudanças. Por quê? Porque era um estado não privilegiado, era um estado que sustentava os mandos e desmandos do primeiro e do segundo estado. Era um estado que era obrigado a pagar impostos. Enquanto isso, o primeiro estado e o segundo estado estavam o quê? Mordomia, luxo, eram isentos de imposto e detinham a maior parte dos privilégios daquele período. Então, toda essa situação faz com que o terceiro estado comece a se organizar e exigir mudanças.